Bem-vindo ao Bloom Podcast. A cada episódio, Rodolfo Oliveira e um convidado partilharão histórias do mundo da gestão, do marketing, da comunicação e até inovação. Let's talk! Olá, este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. Estamos aqui a iniciar a nossa segunda temporada do Bloom Podcast com o Luís Rochar Tales. O Luís é um especialista na área de sustentabilidade e desempenhou várias funções ao longo da vida no Business Council for Sustainable Development em Portugal e também em Genebra, onde liderou o Grupo Global de Soluções Florestais para acelerar a transição para um futuro mais sustentável na exploração de recursos. O Luís tem uma licenciatura em Engenharia Florestal na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a sua natural curiosidade e múltiplas áreas de interesse levaram-no a tirar programas executivos em áreas tão diversas como a estatística, a gestão da informação e até a gestão de sustentabilidade. Ao longo do seu percurso e tirando partido desta abordagem multidisciplinar, criaste também novas soluções com stakeholders diversos para um dos temas que claramente é o tema que irá marcar as próximas décadas, que é a da sustentabilidade. E por isso, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado, Luís. Então, olha, eu começava por te pôr aqui um desafio que é um bocadinho falares também sobre ti. E tu trabalhaste na área florestal, trabalhaste na área de sustentabilidade, tens uma parte substancial da tua vida em associações de grande relevo e que gerem stakeholders com diferentes perspectivas, com diferentes, no fundo, tentar encontrar aqui um equilíbrio entre os seus interesses, por vezes conflituantes. E é este um tipo de desafio que tu gostas, que te fascina, que tu gostas de apanhar? Sem dúvida nenhuma. Eu até costumo dizer que o destino tem trazido sempre desafios complexos, mas também são os que eu procuro, porque normalmente, e pronto, pela tua descrição até parece que eu sou muito mais velho do que na realidade sou praticamente um millennial e por isso, em termos de carreira, se assim pudermos dizer, fui abraçando uma série de diferentes desafios e fui sobretudo ficando muito satisfeito deles me serem apresentados. E alguns deles levaram-me a caminhos que eu não imaginava ou que eu não planearia nunca fazer. E por isso, uma parte substancial, como dizes, foi passada em associações, sejam associações, por exemplo, de produtores florestais, sejam já depois associações empresariais, a nível local ou até global. E aí é interessante as lógicas de funcionamento, que são muito diferentes das empresas, embora haja sempre uma certa vontade de mimetizar o que é a eficiência das empresas, mas depois temos uma coisa que normalmente as empresas não têm tão marcado, que é a questão da causa ou do propósito da organização. E isso é fundamental em termos da motivação para um profissional desenvolver as suas atividades, que é imaginar e ver e verificar que a sua atividade está muito para lá da remuneração de capitais investidos, como tradicionalmente acontece, mas poderá estar aqui em objetivos mais elevados, ou seja, de outro nível. Sim, claramente. E tu, uma coisa que parece óbvio agora, não é? Mas se calhar quando começámos a trabalhar não era tão evidente, é a sustentabilidade. Primeiro era aquela coisa interessante que se punha lá num relatório e dizer que sim, fazemos sustentabilidade e pensamos nisso. E agora claramente já é um tema em que tens coisas tão complexas quanto até próprios financiamento e tudo isso ligado a termos de sustentabilidade. Tu conseguias identificar 3 ou 2 ou 1 ou 4 momentos que tu tenhas dito que foram momentos de inflexão e de mudança ou estágios diferentes de evolução neste Sem dúvida nenhuma. Se calhar era mais fácil começar da frente para trás, não é? Quer dizer, e, por exemplo, falar aqui da pandemia, o que a pandemia marcou a agenda, ao contrário do que esperaríamos, uma vez que a pandemia trouxe para muitos setores, não para todos, mas para muitos setores, desafios e, sobretudo, problema de crise em termos de funcionamento, e ao contrário do que esperaríamos, que as empresas se iam encerrar em si e iam deixar destas
das questões da sustentabilidade, não propriamente porque elas sejam acessórias, mas que são, se calhar, mais de médio e longo prazo e não daquela da resolução do dia-a-dia, aqui a pandemia trouxe-nos exatamente uma inversão completa, ou seja, em todo o mundo e de uma forma transversal, as empresas estão a responder e estão a aprofundar os seus compromissos e as suas práticas em relação à sustentabilidade. E por isso, essa, até para mim, estando a trabalhar e sendo apanhado no World Business Council em Geneve, por isso numa organização mundial onde o objetivo era exatamente promover isso, também a mim me apanhou desprevenido em termos da surpresa de que foi a agenda crescer tanto a seguir ao que foi a pandemia. Se voltarmos um pouco mais para trás, eu diria que foi o despertar dos mercados financeiros que também levou a que estes assuntos passassem a ser tratados de uma forma muito mais séria, se assim pudermos dizer, dentro das empresas. E por isso foi quando o que é o sangue do sistema económico começou a refletir sobre estas questões e começámos a ouvir falar em Green Finance, em Green Bonds e Green Loans, ou seja, neste caso tudo pintado verde, mas em termos práticos uma série de investidores que procuram um impacto e um impacto positivo em relação ao que são os seus investimentos. E por isso eu diria que a pandemia é a última grande onda. A anterior a essa foi os mercados financeiros começarem a entrar. Evidentemente, se formos analisar a totalidade, os mercados financeiros ainda não estão, a sua maioria, alinhados com estas questões. Mas já há uma grande maioria e, sobretudo, alguns líderes, como o BlackRock, que é o maior fundo de investimento mundial, onde está completamente alinhado com estas coisas e é um exemplo sempre do que vai acontecendo. Anteriormente começou a haver a questão das medições, ou seja, dos indicadores, ou seja, quando se começou a traduzir o que é que eram estas questões da sustentabilidade, como é que elas podiam ser introduzidas na gestão. Não quer dizer que fossem objetivamente, mas começaram a haver uma série de práticas referenciais acerca de que informação recolher e que informação era importante, material, para o desenvolvimento da sustentabilidade, e isso levou a que os relatórios, como tu dizias, começarem a aparecer. Evidentemente, uns mais alinhados com os negócios, outros um bocadinho mais fantasiosos e só mais para mostrar que se estava alinhado com essas questões. Se voltarmos um bocadinho atrás, temos aquela onda da responsabilidade social das empresas, onde as empresas estavam sobretudo preocupadas com os seus stakeholders externos e sobretudo a gerir a sua reputação em termos genéricos e gerais, e por isso depois entrando em algumas áreas de filantropia e de outro tipo de intervenção. E antes disso, no início, foi quando se começou a trabalhar nas questões ambientais, inicialmente. Ou seja, inicialmente as questões da sustentabilidade foram traduzidas muito por questões ambientais e, sobretudo, isso... Plantar árvores. Exatamente, plantar árvores ou termos atenção com o que é que estamos a fazer. Evidentemente que aqui pelo meio, eu fiz aqui uma simplificação, um assassinato quase que à realidade, em termos de tentar andar de trás para a frente. Por meio houve algumas coisas importantes, como a evolução da agenda, o entendimento destas questões, o próprio em 2015 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que hoje são mais ou menos a estrutura que nós podemos olhar para ver como é que estamos a evoluir ou não em relação a isto. Sim, isso já tem um nível de complexidade enorme, não é? Sobretudo porque em determinada altura houve aquela simplificação dos 3 pilares, ou dos 3 componentes, o ambiental, o social e o económico, e que eu próprio, o pai disso foi o John Elkington, que no Cannibals with Forks foi a primeira vez que ele fez isto, e ele basicamente o que ele queria era refletir que o resultado não podia ser só económico, teria que refletir o que é que eram os outros impactos e o que é que se trazia. Ele próprio, numa conversa que até já tive com ele diz que está arrependido, não de propriamente ter simplificado tanto o modelo, ele está arrependido da utilização que esse modelo teve. E por isso eu acho agora sempre quando há aquelas simplificações a dizer, isto são os 3 pilares e mais nada, eu disse, se quiserem olhar para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aí temos 17 dimensões, umas são económicas, mas algumas são socioeconómicas, outras são ambientais e económicas, ou seja, nada é compartimentado como essas simplificações induzem, e ainda hoje é frequente nós ouvirmos essas simplificações. Eu normalmente classifico-me sempre o meu interlocutor
em que quando começa com essas simplificações, para mim é alguém que ainda não entendeu. És um otimista em relação à forma como isto está a evoluir. Sim, sim. Não, sem dúvida nenhuma, porque há aqui duas questões que são fundamentais e nós, de uma maneira geral, temos estado a tentar combater a insustentabilidade. Quando, na verdade, o que devíamos estar era a construir a sustentabilidade. E por isso nós estamos a mitigar os problemas, mas não estamos a transformar suficientemente as coisas. E os modelos económicos, a atividade das empresas, tudo o que tem a ver com a atividade humana. E aqui é uma forma que é exatamente a conclusão que vamos tendo quando, tempos a tempos, por exemplo, em relação às convenções, como a questão das alterações climáticas ou da biodiversidade, quando os países se reúnem de alguns anos em alguns anos e depois chegam à conclusão que os indicadores estão maus. É exatamente por isto, ou seja, não é que não haja ambição, é sobretudo falta esta visão de pensar que não devíamos estar a mitigar os nossos impactos, mas deviam estar a eliminá-los e a criar coisas novas. Sim, sim. Aliás, esta história agora, aqui são à parte, mas a questão do agora que está toda a gente a olhar por causa da pandemia para as cadeias de fornecimento, em termos de sustentabilidade, as cadeias de fornecimento longas que existem no mundo são um atentado ambiental brutal. E isso foi a primeira forma de olhar, que era olhar para dentro das nossas portas, das diversas atividades, e não olhar exatamente para a responsabilidade, que tanto a montante como a jusante existe. Por exemplo, temos casos como o IKEA, que neste momento começa a recolher os móveis usados, e por isso entende que, na verdade, é preciso mudar significativamente os modelos de negócio, ou como a Interface que faz alcatifas e soluções para puxão e para cobertura, e que eles deixaram de ser fornecedores de alcatifas e passaram a ser fornecedores do flowering, ou seja, desta questão passou de produto a serviço, e eles têm responsabilidade pelo produto. E por isso eles põem, retiram, reciclam, e por isso há aqui muitas alterações dos modelos de negócio. Sim, claro. Que estamos a caminhar, mas há algumas que estão um bocadinho mais avançadas e outras que nem tanto. Tu vês, como é que vês aqui a evolução, ainda muito recentemente houve uma notícia agora sobre esse tema que tu deves ter também visto, relativamente à questão do greenwashing. Achas que é um tema que tem vindo a ser devidamente endereçado? É um tema polémico, mas que é um tema relevante, porque é um facto, não há muito a fazer quanto a isso. Eu não sabia que podia falar mal das empresas de comunicação e de relações públicas no meio desta conversa, mas já agora que me dás a oportunidade. Não, o que na verdade aqui se passa é que, evidentemente, que há estilos e posicionamentos completamente diferentes. E, neste caso, a questão do greenwashing aparece como aparecem os washings todos possíveis e imaginários em relação a quando as empresas ou quem comunica não é suficientemente transparente, não é suficientemente sincero em relação ao que está por trás. Não é? E por isso, sem dúvida nenhuma, que essa é uma tentação. Neste momento até se fala no rainbow washing em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que aparecem muito coloridos, e por isso também se fala um pouco nesse posicionamento. Eu diria que cada vez mais os consumidores estão mais atentos e trocam muito mais informação, e por isso o greenwashing é uma atividade que eu diria que nunca acabará, ou que haverá sempre tentação de fazer, mas cada vez haverá uma dificuldade maior, porque os consumidores, por exemplo, estão mais atentos e procuram exatamente definir melhor as suas opções em função exatamente de quão transparente e quão sinceras são a comunicação. É a comunicação. Tu referiste há pouco que é um tema bastante, diria que eu percebo o teu ponto, e os ODM claramente serão o paradigma de referência, mas pegando na parte das três pilares da sustentabilidade, ou os ODM, como queiras, tu achas que neste momento diríamos que há líderes, há laggards, há
há um nível médio, estamos aqui Não, a 2, 3 velocidades, estamos em empresas que ainda provavelmente nem sequer começaram a olhar para isso, não é? Continuamos, pronto, eu que trabalho nisto há mais de 20 anos, continuamos ainda a haver poucos para os que são necessários em termos de volume. Ainda temos muitas empresas que ainda não entraram na agenda, ou se entram de uma forma oportunística, em termos como se isto fosse só uma moda, ou se fosse uma coisa qualquer que pudesse só ser comunicada, ou que pudesse ser pintado qualquer coisa só enquanto cenário e as coisas funcionassem. O que começamos a ter, e sobretudo eu há bocadinho quando referi os mercados financeiros aqui, e por isso eu marquei tanto a importância da entrada dos mercados financeiros começam aqui a marcar exatamente uma função que é: eu, se preciso de financiamento para o meu projeto, para o desenvolvimento do meu projeto, os mercados financeiros começam a olhar exatamente quais são as minhas credenciais em termos de modelo, se eu estou a fazer business as usual ou se estou a fazer algo mais sustentável. E isso começa a marcar muito mais do que propriamente até algumas lideranças carismáticas que temos tido ao longo do tempo. Neste caso ao fim do dia, o dinheiro é quanto custa o dinheiro, ou se tem ou não tem acesso a esses investimentos. E por isso os investimentos em sustentabilidade e a vontade de investir em sustentabilidade tem aumentado, e por isso cada vez há mais investidores que vão optar que a liquidez que tenha seja aplicada exatamente em soluções que sejam mais sustentáveis. E por isso eu diria que para lá dessas questões de estilo é complicado. Por outro lado, também vemos, por exemplo, grandes líderes como o Emmanuel Faber da Danone ou Paul Pullman da Unilever, que enquanto assumiram as responsabilidades nas suas empresas, e estamos a falar de grandes multinacionais, e conseguiram transformá-la rumo à sustentabilidade, o que acontece é, no caso do Paul Pullman, ele saiu e a coisa perdeu algum gás. O Emmanuel Faber ainda foi mais grave, foi posto fora por alguns acionistas devido a alguns resultados que não apareceram, sabemos, no curto prazo e sobretudo durante a questão da pandemia. E por isso, ainda assim, mesmo estes líderes carismáticos que têm arrastado grandes organizações para se transformarem, mesmo assim não estão seguros, diria eu, em relação ao que ainda é o escrutínio do business as usual e da economia tradicional. Sim, há aqui um trade-off que tem de ser assumido, e a gestão e os acionistas, não é? O tema que referiste inicialmente e que pareceu bestialmente interessante na forma como as organizações pensam, as organizações, naturalmente, as associações com que trabalhaste, estão muito focadas no tema do propósito e vivem em torno de um propósito. E isso é um tema que agora também nas empresas começa a ser algo sexy, referir o propósito da empresa, e até porque também tem muita coisa ligada à atração de talentos e às novas gerações. Tu vês que a sustentabilidade é um potencial propósito, é integrado como uma parte ou uma diferente face da mesma moeda do propósito? Como é que tu vês? Sim, sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade pode ser uma parte, embora, há muita, até há literatura em relação a isso, e há até alguns autores que ligam o sucesso das empresas a as empresas definirem o seu propósito de uma forma maior. Há exemplos desde a Microsoft a outras que, na verdade, quando iniciaram, tinham objetivos que poderiam parecer megalómanos ou completamente fora da realidade, e depois se viram, como por exemplo a Microsoft, que era cada pessoa ter um computador pessoal na sua secretária, quer dizer, que era uma coisa fantasiosa, completamente fantasiosa na altura em que eles pensaram nisso, e depois se viu que na verdade foi para aí que caminhamos. E aqui, sem dúvida nenhuma, que o propósito é fundamental. Embora depois, agora, e eu tenho sempre uma visão um bocadinho crítica destas questões, agora também há algumas caricaturas disso. Ou seja, há empresas que agora, seguindo uma moda em relação a essa situação, resolvem então pôr um bocadinho de sal e pimenta nos seus propósitos, mas que na realidade não mudam bastante. Evidentemente que o propósito é fundamental, e por exemplo a comparação com as associações é muito importante, e sobretudo
que aqui o que nós vemos não é só a questão do propósito, é o que dá legitimidade às organizações, ou seja, uma associação que mude de causa, evidentemente perde a sua legitimidade, ou se deixar de defender a causa da forma como defendia. E é a mesma coisa em relação às empresas, evidentemente que há aqui adaptações, mas é uma coisa muito tão fundamental em relação às empresas, que é importante. E é importante, ou seja, as que prevalecem são as que efetivamente já nasceram com esses grandes propósitos. As que depois tentam adaptar ou fazem um exercício e entretanto vão descobrir o seu propósito que estava algures escondido noutras situações, ou então, pronto, faz-se assim um arremedo de propósito, e que isso não vai resolver as questões fundamentais que estão. Sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, ou seja, estamos a falar, eu neste caso sou um evangelista em relação a estas questões, e por isso não duvido, sou um crente em relação a essa situação, que não existe um plano B em termos do desenvolvimento do nosso modelo económico. Pois, no fundo acaba por ser isso. E isso, pegando no que acabaste de dizer, a transformação do modelo económico, se calhar, é uma das coisas que será o futuro da sustentabilidade. Como é que nós vamos desenvolver as sociedades no futuro, de forma a parte da economia circular, etc. Mas não querendo eu ser a responder o que eu te ia perguntar, ia dizer quais são as tendências que tu identificas principais na área de sustentabilidade, e já agora quais, porque que também escolhes estas? Evidentemente nós precisamos disso. A visão da sustentabilidade continua super atual, tal como foi cunhada a seguir à Conferência de 72, com a constituição da Comissão Brundtland, e que levou a que em 86 saísse o relatório, e depois em 92 fosse aprovado pelos países do mundo. E por isso estamos a falar de qualquer coisa com 30 e tal anos. 92, o Rio. Sim, o Rio. E por isso estamos a falar com qualquer coisa com 30 anos, se falarmos não na concepção, mas na sua adoção formal, eu diria que o modelo de desenvolvimento sustentável continua super atual. Evidentemente depois nós precisamos de ir traduzir isso, e muito deste caminho, e eu felizmente trabalho há muitos anos nesta questão, tem sido como é que se traduz aqueles grandes princípios, foram muito bem pensados e foram muito bem descritos, como é que eles se traduzem na realidade. Eu diria que atualmente uma das questões que nós temos nós agora temos uma noção muito precisa de quais são os desafios que nós precisamos de ultrapassar, e que são os desafios das alterações climáticas, os desafios do impacto na natureza, e por isso as questões da biodiversidade e da degradação do capital natural, e por último as desigualdades sociais no mundo. E por isso, mais para onde queiramos olhar, esses são os grandes 3 desafios que nós temos que ultrapassar, e que são o ponto-chave em relação a estas questões. O que agora eu diria que podemos pensar que agora se ouve falar mais e que se começa a teorizar muito mais é a questão da regeneração, ou do net positive. Ou seja, até agora nós era muito frequente haver objetivos zero resíduos, zero disto, zero daquilo, zero daquilo outro, e por isso o objetivo era zerar, não é? Quer dizer, era não fazermos nada. Agora o entendimento é que nós temos que acrescentar, ou seja, temos que regenerar, porque os nossos sistemas estão estragados, estão escangalhados em relação a esta situação, e por isso já não basta só um objetivo zero, temos que ter um objetivo positivo, net positivo, que agora se discute muito, e os conceitos de regeneração. Isso é super interessante. Sim, faz sentido, há um déficit gigante e, portanto, há imenso para recuperar. Um ponto, e a nossa audiência aqui tipicamente são também pessoas ligadas ao marketing e à comunicação. Como é que tu vês, em 2 níveis, como é que tu vês o papel que o marketing pode ter a sensibilizar dentro das organizações e até externamente às organizações para sensibilizar para os temas, e quais deverão ser, se calhar, as principais, um guia, não estou a pedir uma coisa tão complexa quanto isso, mas um how-to, se eu quero começar, para onde é que eu devo olhar, enquanto empresa, organização, pessoa de marketing? Eu diria que nós temos uma realidade que temos perante o mundo, quais são os nossos grandes desafios, e há uma perspectiva que normalmente acabamos por ter muito, que é o do gloom and doom.
não é? Sim. Está tudo mal, estamos todos tramados. Pronto, Vamos todos basicamente. morrer, portanto, agora. Exatamente, as coisas estão muito complicadas. E essa é, evidentemente, se nós olharmos de uma forma desapaixonada para os dados, para as tendências, para os resultados, na verdade estamos num caminho complicado. Agora, nós já temos provado, em termos, enquanto espécie, conseguimos dar a volta e conseguimos realizar uma série de coisas importantes e dar a volta exatamente aos grandes problemas que nos põem, e por isso eu, e a mim, fazendo essa pergunta, a mim que sou um otimista patológico, ainda mais difícil isso pode parecer para mim em relação a esta questão. O que eu digo aqui, e que é, muitas das vezes, este discurso à volta destes desafios, de ultrapassar estes desafios e das transformações que necessitamos, eu entendo que isto deveria ser encarado de uma forma mais positiva e de uma forma enquanto lifestyle, em termos práticos. E por isso não é uma escolha imposta, não é uma escolha que temos que fazer senão morremos todos, e por isso passa a religião ou coisa parecida, em termos vamos ser todos castigados porque não estamos a fazer, mas sim o prazer que nós podemos tirar de fazer as coisas certas e de tomar as escolhas exatas, escolher os produtos, os serviços, as opções de consumo ou de vida que nós podemos ter. E por isso eu diria que esta abordagem por esta via do lifestyle, e por isso que é bom que fazer estas opções, e por isso é bom reciclar, é bom usar menos, consumir menos, o que seja que esteja em questão, por esta positiva, por uma abordagem positiva e não por uma abordagem negativa. Por outro lado, é a questão da autenticidade e por isso da transparência, da honestidade do que se está a comunicar. Não quer dizer que não possamos ser criativos, agora não podemos fantasiar ou então irmos para a parte onde acrescentamos atributos onde eles efetivamente não existem. Sim. Mas tu vês, por exemplo, que isto é uma pergunta tricky, mas perdoa-me aqui colocar-te aqui este desafio, que é: eu devo ligar isso ao meu negócio, ou posso levar isto a um nível mais alto e digo que eu quero liderar um tema que tem não necessariamente totalmente ligação ao meu negócio, mas é para lá disso, porque eu acho que é um tema importante enquanto empresa? Eu diria que é sempre confuso. Eu não sou especialista em comunicação, mas para mim faz-me sempre confusão quando determinada empresa que tem determinada linha de negócio escolhe uma causa completamente diferente. Eu lembro-me há muitos anos de trabalhar aqui em Portugal com uma empresa de aplicações informáticas, me anunciou alegremente que tinham tomado consciência dos problemas da natureza e da degradação dos habitats, e por isso em Portugal tinham resolvido escolher enquanto a sua causa o urso polar, que é legítimo, mas que na verdade nos desloca para outras geografias e outras realidades que nós não nos percebemos. E por isso eu diria que os clientes dessa empresa iriam ter dificuldade, ou eles contavam uma história muito bem contada, ou iriam ter dificuldade em explicar porque é que aquela empresa, neste contexto em Portugal, iria escolher o urso polar para a sua causa. E por isso eu acho que tem que haver uma ligação direta em relação a estas questões, porque qualquer outra que seja mais artificial e mais longe do modelo de negócio ou do posicionamento vai trazer uma dificuldade muito grande de comunicar isso. Pronto, podemos dizer, vamos todos defender os pandas ou outra coisa qualquer, não é? Quer dizer, mas na verdade até os próprios stakeholders, não é? Quer dizer, se a empresa está instalada em determinada região e há problemas sociais à porta da fábrica, não é? Porque é que esta empresa há de estar a gastar dinheiro na China para salvar uns ursos que estão tão longe da realidade, e temos ali populações com problemas sociais graves ou outra qualquer, ou seja, e por isso este trade-off em termos práticos eu diria que será sempre mais inteligente ligar aos modelos de negócio e à realidade de atuação e de ambiente em que se desenvolvem os negócios das empresas. E apanhar uma dimensão única, ou fará sentido a empresa olhar de forma abrangente para os ODM e aquilo que fizer sentido na sua zona
poder ser uma coisa ambiental, poder ser uma coisa social, poder ser uma coisa... Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm um problema, é porque eles foram construídos enquanto objetivos para os países e por isso são os objetivos muito globais. E por isso quando nós vamos transferir ou fazer a tradução para as realidades, por exemplo, de uma empresa, evidentemente que há coisas que se ajustam melhor e outras que se ajustam pior e é preciso entender o que é que aquilo representa, não é? E se nós temos os 17 objetivos que depois se desdobram em 169 específicos, metas específicas, mas tudo para países. E por isso esta conversão, eu próprio estive envolvido no World Business Council a interpretar isso, por exemplo, para o setor florestal, a nível global, como é que nós olhamos para estas questões, e por isso essa tradução tem que ser feita customizadamente, ou seja, para cada uma das realidades e entender o que é que, no nosso contexto, aquilo representa. Até há uns exercícios muito engraçados a nível individual, como é que nós podemos traduzir os objetivos de... Online? Sim. Não conhecia. É o Good Life Goals. É do quê? Foi desenvolvido por um conjunto de organizações em qual o World Business Council tem, neste caso liderado por uma agência de comunicação chamada Futerra. Ok, engraçado. Passa a publicidade. Então, e agradeço-te imenso e gosto de concluir sempre aqui com uma pergunta que é: imaginando que eu já não sou, mas que era um jovem interessado e super interessado nos temas de comunicação e marketing, mas ligado à área da sustentabilidade, dos ODMs, de fazer um impacto no mundo, no fundo é um bocadinho o que assim também faz sentido nesta idade nós queremos fazer, e aliás em todas. Quais eram os conselhos que tu me darias? Eu diria que, em primeiro lugar, é aprofundar o conhecimento, ou seja, o conhecimento é fundamental. E não quer dizer que não vamos procurar na net, mas pronto, ler livros ainda faz sentido e se a motivação for suficiente, cada vez há mais programas de formação, sejam programas de formação mais ligeiros, sejam pós-graduações ou mestrados ou coisas assim. Não quer dizer que sejam todos muito interessantes ou sejam todos muito bons, mas na verdade existe agora com a globalização em termos de oferta remota, muitas boas universidades começaram a oferecer estes programas e por isso eu diria que procurar o conhecimento e procurar efetivamente o que é que se pode separar. Andar atento não é difícil, pronto, eu diria que não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa impossível estar atento em relação a estas questões em termos do que é que vai saindo, o que é que são as novas discussões que estão em dia em relação a isso. E por outro lado eu diria que se conseguirmos começar a exercer um sentido crítico sobre o que é que ouvimos, não é? Ou seja, para uma pessoa da comunicação e do marketing começar a olhar para as campanhas e depois ir tentar ver o que é que está efetivamente por trás, eu diria que é interessantíssimo. Eu tenho feito isso ao longo dos anos, até numa altura em que dava aulas, dava esses exercícios. Vários interesses ao longo. E aí era muito interessante ver, às vezes até propostas muito parecidas, mas que por trás, ou seja, quando íamos ver exatamente o que é que essas campanhas depois resultavam, muitas das vezes havia coisas completamente diferentes em termos dos impactos. Umas eram só comunicação, outras na verdade tinham ações efetivas por trás. Ótimo. Luís, isto dava agora horas de conversa. E muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado.